Um anime que com seu trailer deixou quem estava esperando ele bem hypado foi Chainsaw Man. E hoje eu comento aqui do mangá, só que sem spoilers, então caso você não tenha visto nada de Chainsaw Man, eu não acredito que esse vídeo vai prejudicar a sua experiência com a obra. Lembrando que vai ter bastante da minha opinião pessoal, da minha experiência pessoal com a obra. Então, se você quer de paraquedas, eu sou o World desse. Como já comentei, não vai ter spoilers, vou comentar sem dar spoilers da obra, sem dar spoilers dos acontecimentos. Então, basicamente é isso. Sem mais delongas, vamos com o vídeo. Nada melhor do que começar falando da sinopse da obra. Foca-se em Dente, um garoto que perdeu seu pai e acaba tendo que quitar as dívidas que o mesmo deixou para trás. Ele fica sem esperanças, até que conhece um cachorro demônio, que acaba formando um laço, e assim consegue dinheiro como um caçador de demônios de aluguel. Agora com seu amigo Posta, que pode formar uma serra elétrica, ele mata esses seres. Mas um dia acaba caindo em uma situação complicada, a qual acaba se tornando um ser que não é nem um humano e nem um demônio. Essa obra é de fato bem complicada de se comentar, mas começando pelo seu roteiro, eu diria que até certo ponto a obra parece até que normal. Tendo, claro, umas sátiras ao próprio gênero shounen, mas nesse ponto não tem nada muito bizarro. Mas chega certo momento que as coisas começam a ficar super aleatórias e nem fazem mais sentido e você só aceita mesmo, pois ainda que inicialmente você tenha certa resistência para aceitar as bizarrices, fica claro que esse nonsense é proposital. Então você acaba só lendo e aceita. Acaba sendo uma leitura bem divertida, eu diria, e em relação ao final, eu diria que faz jus ao nonsense da obra. É realmente um final bem doido, mas é importante salientar que não é o fim de fato, pois é apenas o fim da primeira parte. Acredito eu, e terá várias partes, não sei exatamente quantas. Em relação a personagens, se falamos de uma obra nonsense, acredito que você não deve esperar uma super construção profunda. Alguns personagens até têm certo desenvolvimento, mas nada muito profundo. É só para não serem rasos mesmo. Mas ainda assim você pode formar certo vínculo com os personagens. Por ser esse universo bem doido e serem personagens bem doidos, acaba até sendo carismáticos. Quão doido tudo isso é. Então, ainda que não tenha um trabalho ultra complexo neles, são no mínimo divertidos. Embora tenha um momento ou outro de construção, mas não espere muito nesse quesito. Em relação à ação, nessa obra eu diria que é bem empolgante quando é lutas envolvendo o protagonista. Quando não é envolvendo ele, diria que é ok, ou às vezes meio chatas. Até a questão da coreografia dos movimentos é bem simplista quando é batalha de outros personagens. E os poderes são bem doidos, sem nenhuma regra clara de como funcionam. Temos uma explicação simples de como funciona, mas muitos ficam em aberto de certa forma, assim como muita coisa na obra. Mas é aquilo que eu falei, se vai levar a obra a sério, é melhor nem perder tempo lendo ela. Por fim, a parte mais técnica. Os traços são meio fracos, tem algumas cenas de ação que temos até umas sacadas legais do preto, mas principalmente na questão do design de personagens, é bem fraquinho. Em alguns momentos de ação você nem entende muito bem o que acontece, sinceramente. Provavelmente no anime não teremos cenas do tipo, mas como falo do mangá, então acho que vale a pena citar aqui. Mas para concluir, o ritmo é um dos pontos melhores na minha opinião. Até temos capítulos mais slice of life, mas no grande geral sempre está acontecendo alguma coisa, e por ser uma obra sem sentido e de certa forma faz com que o leitor queira achar algum sentido, faz com que você queira ler mais e mais. E quando perceber, acabou o mangá. Então nesse ponto eu acho que consegue fazer muito bem o seu papel. Então concluindo, é um mangá muito interessante de como ele consegue ser bem nonsense e fazer de certa forma os leitores quererem achar sentido em algo que provavelmente não tem sentido. Você vê muitos fãs desse mangá querendo ver sentido nas coisas, sendo que, na minha opinião, simplesmente não tem sentido. E essa, eu acho que é exatamente a graça de Chainsaw Man. O quão sem sentido a obra consegue ser, o quão nonsense a obra consegue ser e como isso consegue te prender. Obviamente, como já comentei, não é uma obra super complexa que vai te fazer ter altas reflexões. Não é isso. É uma obra realmente para você se divertir. Embora eu goste de ver obras
que tragam mais reflexões sobre a vida e tal, eu admito que eu gostei bastante desse mangá. Foi realmente uma leitura muito divertida. Mas enfim, basicamente é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!